Enir Sattler, que o tema desta manhã é autoconhecimento pela técnica parda. Bom dia a todos. Vamos aproveitar essa manhã de sol em Petrópolis, que é lindo, né? Céu azul. Conta a mitologia que os deuses eles se reuniram para determinar onde é que eles iriam colocar a felicidade. Em meia reunião, um lá falou assim: já sei, vamos colocar a felicidade na mais alta montanha que existir na Terra. Aí o outro Deus falou assim: não vai adiantar não, porque futuramente o homem vai desbravar isso também e vai acabar achando. Aí o outro virou e falou assim: já sei, vamos colocar então a felicidade nas profundezas do oceano. E aí o outro Deus respondeu: não vai adiantar, eles também vão desbravar as profundezas do oceano. Finalmente, então, levantou-se um Deus e disse: já sei onde é que nós vamos colocar a felicidade e vai se tornar inacessível para o homem buscar. E aí todos perguntaram: onde? Dentro dele. E assim nós vamos caminhando, todos nós, ainda com essa tendência imensa de buscarmos a felicidade em coisas externas, ou seja, buscarmos em algo ou em alguém. E toda vez na vida em que nós perdemos algo, perdemos, por conseguinte, a felicidade. Ou toda vez que nós perdermos aquele alguém no qual nós depositamos toda a nossa esperança de felicidade, nós também, imediatamente, perdemos a felicidade. Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou assim para a espiritualidade: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de melhorar-se nessa vida e de resistir à atração do mal? Kardec, como bom senso encarnado, ele sempre foi muito objetivo mesmo, de verdade. Porque, olha só, o meio prático. Porque se for algo muito complexo, vai ser inacessível para muitas pessoas. Então tem que ser algo que esteja ao alcance de qualquer um, em qualquer nível de consciência, em qualquer nível de aprendizado ou de conhecimento. Então Kardec já faz uma pergunta para os espíritos para que ofereça algo que possa ser acessível à humanidade inteira e não só a meia dúzia de pessoas. Mas como tudo que às vezes é muito prático, não é eficaz, então ele pede algo que seja bastante prático, mas que seja eficaz, que às vezes é tão simplório, mas que também não alcança o objetivo. Ou vai só na superfície dos objetivos e, na verdade, não alcança o âmago daquilo que você realmente quer. Então, ele quer algo que seja prático e algo que seja eficaz. Para quê? Para melhorar o homem nessa vida. O que é melhorar o homem nessa vida? Ele coloca resistir à atração do mal. E o que é o mal? Agora um silêncio. É a ausência do bem que o Kardec fala no livro A Gênese. E aí a gente pergunta, e saiu aí, né? Quando é que o mal, ele está ausente? Quando nós, por ignorância, não conhecemos, então a ignorância nos deixa, distantes de alcançarmos o bem, ou quando por omissão já conhecemos o bem, mas fazemos outras opções na nossa vida. Então essa é a fórmula de encontrar o bem. É estar sempre procurando crescer, conhecer, e para isso a gente precisa muito para conhecer, para aprender,
convivermos uns com os outros, porque todos nós temos algo que nós podemos trocar uns com os outros. Ninguém tem tão pouco que não possa dar, e nem tanto que não possa receber, isso é um fato. E quando também nos distanciamos do mal, outra questão é quando nós somos omissos. É quando já sabemos, mas fazemos outras opções. Esse é o maior perigo na nossa vida. Porque quando nós agimos por omissão, nós erramos voluntariamente. Conhecemos o mal, mas por questões pessoais, preferimos escolher o mal. Um exemplo que eu sempre dou é Pôncio Pilatos. Quem conhece a história de Pôncio Pilatos, pelas narrativas de Emmanuel, etc., sabe que Pôncio Pilatos foi avisado por diversas vezes para que ele não julgasse Jesus, porque Jesus seria um homem justo. E aí o que Pôncio Pilatos faz, achando que resolveria o problema? Ele entrega aquela decisão, que era uma decisão dele, porque ele era o representante da lei. Ele entrega esta decisão para o povo tomar, sabedor de que o povo falaria o quê? Soltem Barrabás. Então os espíritos respondem para Kardec que um sábio da antiguidade, que era Sócrates, já tinha dito qual era esse meio prático para a gente evoluir, para a gente resistir à atração do mal, porque resistir é saber o que é o mal e ter coragem para decidir para o bem. Ele disse, conhece-te a ti mesmo. Então a chave para a gente ser feliz, a chave para a gente evoluir é conhecer a si próprio. A doutrina dos espíritos, ela tem um tríplice aspecto. A gente sempre estudou isso. Quem já fez ESG viu muito essa questão, esse ensinamento nos ESG. Então, como ESG é, em geral, aquilo que todos nós começamos a estudar, ou não, quando não, é o Livro dos Espíritos, que também lá se encontra isso, o Espiritismo tem o tríplice aspecto, que é filosofia, religião e ciência. A filosofia pergunta por quê? Quando nós sofremos ou passamos por uma decisão difícil de tomar, ou principalmente quando nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida, o porquê a gente já sabe. E eu vou esclarecer por que a gente já sabe. Nós somos reencarnacionistas? Sim. Então, nós sabemos que nós somos espíritos que já estivemos aqui na Terra por diversas vezes. E nessas diversas vezes, ora, tomamos decisões que foram boas, acertadas, e ora nós tomamos decisões que foram ruins. Mas nós sabemos também, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que vai falar das causas das aflições, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, é o capítulo 5. Lá tem um item, causa das aflições, que vão dividi-la em dois blocos. Uma são as causas passadas, que foi o que eu acabei de falar, nós temos muitas reencarnações, e ora nós plantamos boas sementes, ora nós plantamos cardos. E lá também nos diz que a maior parte, olha que interessante, das nossas aflições atuais são as causas atuais. E aí muita gente fala, não é possível. É possível sim, é possível sim. Porque se nós estamos novamente encarnados, e se nós não nos modificarmos pela prática do autoconhecimento, nós não vamos repetir erros. E cada vez que repetimos o quê? Aqui, no presente, no aqui e agora. Então, por isso que eles dizem que a maior parte dos momentos de aflição que passamos, nem tanto são em decorrências de comportamentos passados, mas sim de comportamentos presentes em decorrência da nossa invigilância, da nossa falta de autoconhecimento e da nossa falta de reforma íntima. Mas as outras duas perguntas quase nunca gostamos muito de fazer, que é para quê? Para que
eu estou sofrendo. Quando eu passo por um momento de dificuldade, seja este momento no âmbito da vida material, da vida emocional, da vida espiritual, eu deveria perguntar: Senhora dor que me visita, para que me visita, Senhora dor? Deveria ser essa a minha pergunta. Para que eu soubesse exatamente o que eu preciso modificar. Porque uma vez eu modificando, eu me liberto da dor e ganho experiências. Porque a finalidade da dor é se converter em experiências. Por isso que Joana de Ângeles, naquela obra Amor, Imbatível Amor, ela diz que a dor que não se converte em experiências vira masoquismo. E é verdade. Porque a dor, ela se torna crônica, ela vira sofrimento, que é a dor cronificada. Isso é um masoquismo. Então, toda vez que a senhora dor nos visitar, nós deveríamos perguntar: para que a senhora me visita? E, finalmente, como? Como o quê? Como eu posso transformar o momento de dificuldade, o desafio que se apresenta na minha vida, em experiências? Porque tem como. Vocês fazem ideia de como? Que silêncio. Primeiro passo: aceitação. Aceitação não é aquele conformismo autolimitante, paralítico, de que a gente fala assim: ó Deus, ó vida, ó azar. Não é isso. Aceitação é a plena consciência de que, se isso está inserido na minha vida, ele tem uma razão de ser, e eu aceito essa razão de ser, porque eu não só sei, mas eu também sinto que Deus é eternamente bom, misericordioso e amor puro. Então, se está lá na minha vida, tem uma razão de ser e eu aceito. O segundo passo após a aceitação é um processo chamado resignação, que é a capacidade de dar um outro significado àquele processo de desconforto que eu estou vivendo dentro da minha alma. E para resignar, é preciso um grande exercício da fé. É necessário um grande exercício da fé. Alírio Cerqueira Filho, no livro Psicoterapia, Luz do Evangelho de Jesus, capítulo 3, onde ele fala sobre o exercício do perdão, ou o exercício do amor, ele diz: o amor não julga, condena ou pune. O amor convida a renovação de atitudes. Se nós hoje aqui, esta manhã, nesse salão, nós tivéssemos a oportunidade de ouvir cada dor de cada um aqui presente, nós iríamos ver no final, fazermos uma síntese de que o que nós viemos fazer aqui na Terra, e para todos, da mesma forma, é aprendermos a amar. Porque se alguém me disser assim: eu tenho grande problema na minha vida familiar, eu lhe direi: só há uma forma de você solucionar esses problemas. E sabe qual é? Amando. Eu tenho um grande problema com os meus filhos. São rebeldes, endurecidos, refratários ao bem. E eu lhe responderei: só há uma forma de quebrar este endurecimento,
esse estado refratário desta alma? É amando. Se alguém me disser, tenho grandes problemas com meu companheiro de viagem, e eu lhe direi, a única forma de você conseguir envolvê-lo a ponto dele perceber a necessidade de mudança é amando. Isso é só um dos exemplos que nós poderíamos dar. Porque o amor é a maior fonte do universo. Deus criou todos nós por amor. Em essência, todos nós somos filhos do amor. Portanto, em essência, todos nós trazemos a semente do amor dentro de nós, que está esperando tão somente o terreno ser preparado para que nós possamos desabrochar essa semente. E para finalizar, Madre Teresa de Calcutá disse certa vez, quem ama não tem tempo para julgar, ou quem julga não tem tempo para amar. E é verdade. Ou nós vamos aprender a nos amar, ou vamos continuar a nos julgando. E cada vez que nos julgarmos, teremos sempre uma sentença. E a cada sentença, mais um conflito em nossa vida. Finalmente, o que é esta tal de técnica parda que pode me auxiliar no processo da busca da felicidade que todos nós estamos procurando há muito tempo? Essa técnica parda, ela faz parte de alguns psicoterapeutas transpessoais, eles nos ofertam esta técnica como mais um auxílio para o nosso processo de autoconhecimento. Parda significa percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. É uma técnica para a gente exercitar o amor. E aí a gente pergunta, mas será que a gente não se ama? Vamos tentar descobrir uma coisa. Nós temos momentos de impaciência? Nós temos momentos de inveja? Nós temos momentos de ciúmes? Nós temos momentos de raiva? Nós temos momentos de não aceitação do próximo? A cada vez que, por exemplo, eu sinta a impaciência, um exemplo. Quem é a primeira pessoa a ser atingida pela minha impaciência? Quem? Eu mesma. Nós nos amamos? Eis a pergunta. Ficou? Então vamos exercitar a nossa técnica de alto amor. O primeiro passo para uma mudança é necessário a percepção. Porque se eu não percebo quem eu sou, eu não posso perceber o que há em mim que precisa ser modificado. Porque nós não podemos modificar aquilo que não detectamos. Podemos? Não podemos. Enquanto não detectarmos dentro de nós, e esse detectar não vale o outro falar. Às vezes a pessoa fala, você é tão assim, tão assado. Mas se você não percebe, adianta? Não. Por quê? Porque você não percebe, você não encontra aquilo dentro de você. Se você não encontra, como você vai modificar? Nós estamos no mundo vivendo uma fase da nossa história em que nós não temos tempo para nada. E o que menos nós utilizamos desse tempo é o tempo para nos percebermos. As nossas percepções, elas são quase sempre
percepções muito tardias. A gente só percebe o que nós estamos sentindo quando aquilo já está nos incomodando em grau máximo. Enquanto não chegar até aí, nós não nos percebemos. Mas a primeira coisa que nós deveríamos fazer pela manhã, após agradecermos por estarmos ainda encarnados, porque é uma grande oportunidade, é perguntarmos a nós mesmos, pararmos uns minutinhos e ver o que eu estou sentindo essa manhã. Alguns vão dizer cansaço, porque eu durmo pouco, trabalho o dia inteiro. É válido a pergunta, porque deveria estar perguntando: o quanto você trabalha é verdadeiramente o quanto você precisa? É válido a pergunta, é válido. Mas o segundo momento, após, o que eu sinto hoje? Ou por que ontem, ao encontrar uma pessoa, eu senti algo, um mal-estar, algo que não foi bom para mim? Eu deveria perguntar: o que esta pessoa me provocou? Porque a finalidade não é perguntar para quê, mas primeiro eu tenho que saber o que é. O que essa pessoa me ocasionou interiormente? Tristeza? Raiva? Que tipo de mal-estar foi esse? Ou seja, definir exatamente o que eu senti. Sempre bom a gente perguntar por que a gente encontra certas pessoas é tão bom, por que a gente encontra certas outras e é tão ruim. Por que certas coisas na nossa vida nos irritam tanto, nos trazem tantas contrariedades, e certas outras, às vezes, que são muito mais graves, não nos promovem nenhum tipo de desequilíbrio interior? Essa deveria ser as nossas perguntas. Por que eu tenho tanta dificuldade, por exemplo, com a família que eu tenho, ou com o marido que eu tenho, ou com a esposa que eu tenho, ou com os filhos que eu tenho? Por que eu tenho tanta dificuldade no meu trabalho? Essa deveria ser as nossas percepções e as nossas perguntas. Porque não são essas coisas que nos distanciam da nossa felicidade verdadeira? Então, por que não perguntar sobre elas? Mas lembre-se, toda vez que perguntamos, temos que ter muita coragem para ouvir a resposta. Porque pode ser que a resposta que venha não seja exatamente aquela que eu gostaria tanto de ouvir. Perceber é algo muito difícil. O que vocês percebem nessa primeira imagem aqui, ó? Vou passar o cursor do mouse aqui, ó. O que vocês percebem aqui? De primeira mão. Um rosto de frente. Um de frente, dois de perfil de lado. Mas teve uma imagem que nós percebemos primeiro. Alguns talvez perceberam as imagens de perfil. Outros talvez logo perceberam o rosto de frente. Pode ter sido a primeira percepção, a primeira vista. Mas não tem só isso. O que mais que tem aqui? Então, hein? Uma vela aqui em cima. Porque aqui, ó, no meio tem um suporte, um castiçal. Tá vendo? Aqui onde eu estou passando o cursor. Dá para ver? É. Isso é só uma percepção exterior, não é? Estou percebendo que está fora de mim. E no primeiro momento já é difícil perceber tudo imediatamente. A percepção vai se fazendo. Num primeiro plano, no segundo, no terceiro. Isso é para a gente avaliar o quanto que é difícil a gente perceber o todo que está dentro de nós. Quantos animais nós temos aqui nessa figura? Quem mais? Dá menos ou mais? Vamos lá? Vou aqui. Tem um rato. Um. Tem um gato. Tem um cachorro. Tem um. Aqui tem um. Aqui tem um macaco. 6. Não sei onde está o 7, mas tem 6. Né? Tem mais?
Ó, vamos contar de novo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, desculpa. Oi, perdão. Isso é para a gente ver a complexidade que é a percepção. Isso nós estamos vendo de coisas externas. Imagina do nosso mundo interior, onde nós andamos quase sempre muito distantes. Porque só nos damos atenção quando algo de muito ruim está nos incomodando. Que pode ser alguma coisa emocional ou pode ser alguma coisa física, por exemplo, uma doença. É aí que a gente se percebe. Fora isso, a gente vai fazendo o quê? Vai vivendo, um dia após o outro. Então, o primeiro passo da técnica parda é a percepção que deve estar isenta de julgamentos, nem certo nem errado. Eu não devo dizer, isto é certo, isso é errado. Por que eu não devo dizer, não devo fazer julgamento? Porque nós temos uma tendência muito grande ao encontrarmos, quando nós encontramos erros dentro de nós, imediatamente a gente começa ou se justificar ou não entra em contato. Porque desde pequenininhos nós fomos criados com a seguinte concepção: o que é feio não pode ser mostrado, não pode ser revelado. Está errado? Não. Mas se o que é feio não for percebido, não for amado, lembra que eu falei do amor? Ele pode ser transformado? Não. Se eu botar o que é feio meu debaixo da mesa, eu vou estar transformando? Não. Eu vou estar enchendo embaixo da mesa de coisas. Até que um dia a mesa vai estar capenga, flutuante, de tanta coisa que tem embaixo. E vai acabar se tornando visível. Não adianta olharmos para nós e negarmos aquilo que temos de ruim dentro de nós. Porque o ruim só vai poder ser transformado à medida em que eu entro em contato com aquilo que é ruim. Kardec, então, pergunta no 906, será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Porque a gente foi criado para não falar do bem, porque é feio falar do bem que eu tenho. Numa conversa mais íntima, às vezes, a gente declara-se para um amigo sobre as coisas ruins que tem dentro de nós, mas às vezes nos sentimos acanhados de relatarmos o que temos de bom dentro de nós. Mas a percepção de nós mesmos, ela tem que fazer parte o que nós temos de bom e o que nós temos de ruim. Por quê? Porque é o que nós temos de bom dentro de nós que vai nos dar forças e subsídios para nós trabalharmos o quê? Aquilo que não desejamos dentro de nós. Então tem que fazer valer, descobrir o que tem de bom. Não vale olhar só para dentro de si e falar assim, nossa, eu tenho um apanhado de coisas ruins. Não, você tem que descobrir o que você tem de bom, ainda que seja só uma coisa, mas tem que ter. Então os espíritos respondem, pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito desde que tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Então, descobrir o bem só seria ruim se a gente caísse na vaidade e falasse, nossa, mas eu sou boa mesmo nisso. Aí isso seria um mal, muito ruim, que se tornaria o quê? Um alimento da nossa vaidade, e aí a gente estaria alimentando o mal dentro da gente, não o bem.
909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que nós podemos, pelos nossos esforços, vencer as nossas más inclinações? Olha a resposta dos espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Vontade. Nossa vontade é muito mais fraca do que os nossos desejos. Observem, se não é. Ah, eu tenho tanta vontade de parar de comer chocolate porque me engorda. Ah, mas hoje eu ganhei uma barra de chocolate. Amanhã eu começo. Não é assim? Os nossos desejos quase sempre são muito maiores do que a nossa vontade. A nossa vontade é fraca, ela precisa de muita ainda academia. 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para o triunfar de suas paixões? Podemos recorrer ao nosso mentor espiritual quando a gente está em meio a uma tribulação da vida? Gente, pode e deve, mas vamos lá. Se o pedir a Deus e ao bom gênio, ou seja, ao anjo de guarda com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Os bons espíritos estão doidos para trabalhar. Estão doidos para fazer o bem para todos nós. Então, se eles encontram na gente a disposição também de se melhorar, de se transformar num homem de bem, mais a gente vai granjear as simpatias dos bons espíritos para vencer. Na Revista Espírita, de 1863, de junho, tem lá um artigo, Conhece-se a si mesmo, de La Fontaine, que diz assim: o que se opõe frequentemente a que vos corrijais de um defeito, de um vício, seguramente é porque não vos apercebeis mesmos que o tendes. Ao passo que vedes os menores defeitos do vosso vizinho, do vosso irmão, não desconfiais mesmos que tendes os mesmos defeitos, talvez 100 vezes maiores do que os deles. Peguei a deixa dele para não dizer que fui eu. Quando a gente percebe o defeito dos outros, só tem duas alternativas na percepção. Quando a gente percebe o defeito do outro. Ou porque ainda temos dentro de nós, porque nós não percebemos o desconhecido, percebemos? Percebemos o desconhecido? Não. Ou porque ainda temos dentro de nós, ou porque um dia já tivemos e por isso a gente entende o que o outro está passando. Mas qual é a diferença? Quando a gente ainda tem, a gente julga o outro. Você, hein, fulano, fazendo essas coisas, que coisa feia, a gente fala. E quando a gente não tem mais, a gente pensa assim: puxa, um dia eu já passei por isso e eu sei o quanto é difícil vencer isso. Vou fazer uma prece ou vou me colocar à disposição desse meu amigo para que, se ele precisar, eu poderei ajudá-lo, porque eu já passei por aí. Essa é a diferença. E La Fontaine, dentro desse mesmo artigo, ele diz que nós andamos pelo mundo em fila indiana, com duas bolsas, uma na frente, que são as nossas virtudes, e uma de trás, que a gente anda, que representa tudo aquilo que a gente não quer ver, que são os nossos vícios. Só que a gente anda em fila indiana pelo mundo. O que é fila indiana? Um atrás do outro, aquilo que a gente faz na escola quando é criança, que a professora manda a gente andar. Anda um atrás do outro, em fila. Quando eu estou andando, o que eu estou vendo do outro na minha frente? Os defeitos. Mas, em compensação, quem está atrás de mim, o que está vendo em relação... Os defeitos. Então, o nosso problema está no foco. Por isso que La Fontaine, nesse artigo, ele faz uma proposta. Quem quiser, depois vai lá olhar. Ele pede para a gente inverter a posição das bolsas. Pegar a bolsa dos vícios e trazer para frente. Por quê? É aquilo que eu preciso perceber, é aquilo que eu preciso entrar em contato para fazer o quê? Para mudar. E botar a bolsa das virtudes para trás. Aí o mundo vai estar melhor, porque é verdade, eu continuo em fila indiana. Só que agora o que eu estou vendo do outro? As qualidades. E o que o outro está vendo de mim? As qualidades. E aí o mundo mudaria completamente. Porque cada um ia se responsabilizar por aquilo que está na parte da frente. O que está na parte da frente em mim? Os meus defeitos. Que é tudo aquilo que eu preciso perceber e transformar.
e não o defeito do vizinho. Porque o defeito do vizinho só tem como o vizinho dar conta disso. Então, essa é a proposta de La Fontaine, lá na Revista Espírita, de junho de 1863. Próximo passo, que é o segundo da técnica parda, é a aceitação. Eu já percebi, mas eu preciso ter uma aceitação amorosa. Aceitação amorosa não é aquela novela que já passou na Globo, que é chamada de Gabriela, que é assim, se assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Não, não é isso. Não é isso. Eu nasci e trouxe uma série de imperfeições. Mas eu não vou ser sempre assim. Eu só vou ser sempre assim se eu quiser. A aceitação é não fazer aquele julgamento condenatório. Que quando a gente se julga, a gente se trancafia numa prisão. Uma pessoa trancafiada não pode se modificar. Então, a aceitação é a compreensão de que eu possuo esse defeito. Mas eu não preciso me odiar. Por quê? Porque eu tenho coisas boas. A percepção também, eu não disse que a gente tem que perceber o que é positivo. Então, eu vou ver, olha, eu tenho essas coisas que são boas, mas eu ainda tenho essas que são ruins. Eu preciso modificar. Vocês conhecem a história indígena do lobo? O lobo bom e o lobo mau? Um velho índio estava conversando com seu neto e disse assim: meu filho, há dentro de nós dois lobos. Um é o mau e o outro é o lobo bom. O menino ficou olhando para o avô e falou assim: E esses dois lobos que existem dentro de nós, eles ficam em luta, em briga constante. E o menino perguntou para o avô: vovô, e qual dos dois? Bom, meu filho, vou te explicar. O lobo mau, ele representa o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso ciúme, a nossa inveja. O lobo bom, ele representa o nosso amor, a nossa caridade, a nossa indulgência, o nosso perdão. E menino, sim, vovô, mas qual dos dois vence? Ele falou: aquele que você alimentar. Então, a aceitação é isso. É você entrou em contato, mas não entra no julgamento. E o que é aceitação? Vamos ver. Diz a psicologia transpessoal que quando nós erramos, nós, em geral, entramos por dois caminhos equivocados, que são obstáculos ao nosso auto-amor. Um é o culpismo, nós nos culpamos integralmente, e o outro é o desculpismo, que é quando a gente transfere integralmente a culpa para o outro. No culpismo, é claro que eu tive que fazer um auto-julgamento, e eu não disse que nós não deveríamos fazer um julgamento. Toda vez que eu faço um julgamento, eu determino, isso é certo, isso é errado, e eu vou te condenar. Toda vez que a gente condena, a gente entra num processo de punição. E é verdade. Em geral, a gente faz assim quando a gente erra. Desde quando a gente já tem, porque já tem consciência do a gente faz assim: eu não devia ter feito isso de novo, eu já sabia, não é? Eu não podia ter feito. Como não? Como é que nós fomos criados por Deus? Simples e, então, passível de errar? Passível ou não de errar? Sim. Mas, toda vez que eu erro, eu não devo entrar numa autocondenação. Não devo. Assumir essa culpa 100%? Não. Por que não? Porque é num planeta de provas e expiações. E na categoria que somos nós, espíritos, o que é que nós somos? Imperfeitos. Aqui, nessa dimensão, com essas características que temos, ninguém erra sozinho. Ninguém. Então, a questão da vida de relação é nós entendermos qual é a parcela que eu possuo de
responsabilidade. Por que que essa relação está ruim? Quando eu digo relação, é marido e mulher, é entre pais e filhos, é no trabalho, seja lá como for. É perguntar, qual é a parte que me cabe? Então, eu não devo entrar no culpismo. Não devo entrar no culpismo. Porque toda vez que eu entrar no culpismo, eu vou me condenar, eu vou me trancafiar dentro de uma cela. E uma pessoa encarcerada, ela pode corrigir os seus erros? Não. Porque só podemos corrigir os nossos erros na vida de relação, no dia a dia. Mas há uma outra tendência, às vezes, que nós também caímos, é no desculpismo. O que é o desculpismo? Eu julgo, mas eu justifico. Tipo assim, olha, eu só fiz isso, eu só tenho esse comportamento difícil, e por isso eu fiz isso, em decorrência do meu pai e da minha mãe. Um exemplo. Não é assim? Muitas vezes. Porque meu pai e minha mãe me educaram mal. Só vou dizer uma coisa para vocês. Tenham misericórdia. Porque amanhã, quando vocês tiverem filhos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão ser perfeitos? Vão? Não? Por quê? Porque só há um ser perfeito. Quem é esse ser perfeito? Deus. Nós, no máximo, fazemos aquilo que damos conta. E é assim. Então, nosso pai e nossa mãe fizeram aquilo que eles davam conta. De certo, de errado, fizeram o que davam conta. Talvez fizeram até achando que estava fazendo certo, mesmo estando profundamente errados. Ah, mas eu só fiz isso porque você me tirou do sério. Porque você me fez perder a paciência. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Nós podemos perder algo? Hein? Não. Se você perdeu, é porque você não tinha. Porque se você tivesse, você ia perder? Não. Lembra que a gente só detecta no outro aquilo que faz ressonância com a gente. Ou porque ainda temos, ou porque já tivemos. Mas se já tivemos, nós vamos ficar irritados, por exemplo? Não. Não vamos. Mas vamos entender. Em outras épocas, nossa, eu ia te responder à altura, mas agora eu entendo o que se passa com você. Mas se a gente se irrita é porque encontrou o quê? Ressonância. Isso é da lei de causa e efeito. Até porque atraímos para nós aquilo que nós precisamos trabalhar. Porque não há como desenvolver paciência em meio a uma comunidade de espíritos puros. Imagina, se eu vivesse com Jesus, ele ia me irritar? Nunca. Mas vivendo entre nós, como isso é fácil? Porque possuímos defeitos tão semelhantes. Só podemos nos transformar em pessoas melhores, convivendo com os desafios, convivendo com os iguais. Porque é experimentando a rispidez do outro que eu trabalho a bonança, a caridade, a misericórdia, a compreensão dentro de mim. É só vivendo como uma pessoa muito incompreensiva para a gente saber o valor e o sabor da compreensão. Outra fase, a reflexão, que tem que ser diária, como disse São Agostinho na questão 919A. Todos os dias eu devo fazer um processo de reflexão, entender o que eu sou, o que eu senti, por que eu senti, o que eu consegui mudar, o que eu não consegui. Para quê? Para reforçar caminhos. Porque toda vez que eu vou mudar, entenda, mudança, quando eu mudo, o caminho agora passa a ser novo, não é verdade? Novo e desconhecido. E como tudo que é novo e desconhecido dá medo. E como tudo que é novo e desconhecido, nós não temos experiências. Então nós precisamos cair no processo de reflexão. Por que tem que ser diária? Para reforçar o padrão de mudanças. Porque se a gente não reforçar esse padrão de mudanças, a gente vai cair de novo. Por quê? Porque o comportamento antigo já está no automatismo. Quando a gente vê, já fez. Não é assim? E agora a gente tem que sair desse automatismo e entrar agora numa nova realidade.
Para fazer isso, só muito orai e vigiai. Já pararam para pensar que orar e vigiar significa viver no aqui e agora? Orar e vigiar. Se eu estou vigiando, aonde que eu estou? No aqui e agora, no presente, que é o único lugar que eu posso fazer mudanças. Porque o passado já foi, a fumaça não existe, não tem mais como mudar. E o futuro só vai existir a partir do momento em que eu construir no presente. Então é uma chamada de nosso Senhor Jesus Cristo, vem para cá, olha para você, percebe, é um momento presente que pode fazer toda a diferença na sua vida. Estou acabando. Vou passar essa, para não demorar. Bom, então temos que refletir. Vou pular a história, que a gente já está no tempo ali. Decisão. É preciso tomar uma decisão plena e consciente de mudar. E para isso eu tenho que estar no aqui e agora. Porque não adianta assim, olha, hoje eu falhei na dieta, eu começo na próxima segunda. Você vai ficar começando na próxima segunda? Quando você olhar, você vai ver assim, hoje é dia 31 de dezembro, ainda não comecei. Né? A decisão, ela tem que ser firme. Mas, Eni, o que eu vou fazer se eu tomei a decisão? Eu vi, eu já errei. Ué, segue a música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, segue. E se eu cair de novo? Repete. Se eu cair 1000 vezes? Repete. 10.000 vezes? Repete. Um dia esse automatismo é quebrado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E às vezes a nossa pedra é dura, então tem que ter a decisão. Mas qual é o caminho correto? A gente viu que nem culpa e nem desculpa, não foi? Que todas as duas levavam por um caminho ilusório. Qual é o caminho certo? Autoconsciência. Errei. Errei mesmo. Fiz isso, não devia ter feito. Já sei por que eu fiz. Repeti um padrão, estava vitimizando. Estava exagerando. Né? Caio. O que eu faço? Não caio nem na culpa e nem na desculpa. Eu caio no arrependimento. Vou me arrepender. Me arrependi. Realmente, olha, isso que eu fiz não foi bom. Então eu vou analisar por que eu fiz e vou aprender com os meus erros, porque se aprende com os erros. Se aprende com o bem que se faz e se aprende também com o mal que executou. Só que a lição do mal é para a gente aprender e não repetir. E a lição do bem é para aprender e ampliar e aprofundar. Agora o mal não. Me responsabilizo da parte que me toca, porque nem tudo é meu. Aí tem gente que vai falar assim, mas e a do fulano? A do fulano é do fulano. Mas se ele não mudar, eu não vou conseguir mudar. Não depende da sua mudança dele. Não depende. Ele pode continuar a mesma pessoa na sua vida o resto da vida. É você que tem que mudar para não encontrar ressonância com o mal que existe dentro do outro. Tem um pensamento que diz assim, o mal só se insinua onde não viger o bem. Repete. O mal só se insinua onde não viger o bem. Se o bem está implantado dentro de mim, o mal que o outro faz não me atinge e não determina o meu comportamento. Quando determina, é porque eu ainda tenho esse mal vigiando dentro de mim. E vou fazer a reparação. Por que só posso fazer reparação no final? Porque primeiro eu preciso ter estrutura interna, amadurecimento espiritual, amadurecimento emocional, porque aí sim eu tenho como reparar. O que é reparar? Devolver à vida aquilo que você tirou. Se você tirou a paz do outro, se você desrespeitou o outro. Agora eu tenho subsídios moral, para poder ofertar ao outro. Porque a gente só pode dar aquilo que tem. Então, se eu quero dar amor, carinho, resignação, paz, alento, eu preciso ter isso tudo dentro de mim para ofertar ao outro. Senão eu não posso dar, porque ninguém dá o que não tem. E aí eu vou poder reparar. Ação, parte da decisão. A ação vai ser fácil, eu vou resumir para vocês. Como é que se age? Vamos imaginar que os nossos erros sejam um prato de sopa quente. O maior erro está no miolo. Como é que essa sopa que está quente?
pelas beiradas, amigo. Se você pegar a colherada lá do meio, você vai ter quase queimadura de 2º grau na sua língua. Não faça isso. Goste de você. Não seja orgulhoso. O orgulhoso vai logo pegar a colherada e enfiar lá no meio, achando que é fortão. Vá com humildade pelas beiradas. Porque é equacionando as pequenas coisas que você vai aumentar a sua autoestima. Porque hoje você conserta uma coisa desse tamanho, você fala assim, puxa, eu dei conta disso. Amanhã uma outra coisa desse tamanho. Nossa, hoje eu dei conta disso. Amanhã, soma esses negocinhos todos que você foi fazendo. É uma coisa colossal. E aí você está preparadão para fazer, sabe o quê? Enfiar a colher lá no meio, porque como é que já vai estar o meio? Frio. E aí quando você vê, você venceu. Venceu o quê? O mundo? Não. Venceu a si mesmo. E encontrou a felicidade tão desejada. Por isso desejo a todos vocês uma boa viagem, que é chamada autoconhecimento. Desejo a vocês o melhor guia turístico que existe na humanidade. E é o Mestre Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva os nossos corações de muita força, fé e coragem para nós vencermos a nós mesmos. Muito obrigada.